Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online, mais um devocional, eu É e o isso aí. Diego, mais uma semana abençoada, É, mais algo especial que se inicia aí, né, sim, Diego? Nessa semana que Deus tem para nós. verdade. Sejam bem-vindos aí mais um momento devocional conosco. Estamos muito felizes. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Cada dia que passa eu tenho mais certeza e convicção disso. Deus é bom e Deus não depende de mim, de você, para exercer sua bondade. Deus não depende das circunstâncias para exercer sua bondade. Deus não depende do deserto para exercer sua bondade. Deus não depende dos ataques de Satanás ou não para exercer sua bondade, porque bondade não é um só atributo de Deus, faz parte do seu caráter. Não é apenas um dos seus atributos, faz parte do seu caráter. O Senhor é rico em bondade. Assim como o Senhor é rico em amor, Ele é infinito também em bondade. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, meus irmãos. Eu sinto que muitas vezes nós temos sido pegos, né, por miragens aí, né, que nos ofuscam, né, de enxergar a bondade de Deus. Mas eu quero deixar isso bem claro para você. Ele é bom, ainda que você não veja, porque Ele é aquele Deus que não para de trabalhar por mim e por você, não para de viver ao nosso favor, derramando amor e graça sobre nós. Nós é que precisamos, né, voltar os nossos olhos para Ele diariamente, independente do que aconteça, porque voltando os olhos para Ele, eu garanto a você que você vai conseguir enxergar a bondade do nosso Deus. Isso é demais. Exatamente. Esses dias eu até conversava com um amigo meu. Ele falava para mim que nesse tempo Deus estava falando com muita intensidade com ele sobre um assunto específico. E eu acredito sim que Deus tá derramando sobre nós com mais ênfase. Só que eu conversava com ele e falava para ele assim: uma parte disso se dá porque nós às vezes não nos colocamos num lugar que a gente se permita perceber essas coisas, porque Deus sempre é assim. Não existe um dia que Deus é menos bom e outro dia que ele é mais bom. Às vezes é nós que estamos naquela, tipo, hoje as coisas não estão legais. E a gente acaba fazendo esse link dentro de nós de que nesse dia Deus não está tão bom, Deus não está muito feliz comigo, Deus não está muito contente comigo, então, como se ele retirasse um pouquinho da mão dele. Tá aqui a mão dele tampando o sol para não nos queimar, né? Aí Deus não está muito alegre nesse dia, ele dá uma tiradinha da mão, o sol bate em nós, daí o dia não fica bom. Quando na verdade a mão dele não se move do lugar. Independente dos nossos sentimentos, a mão dele continua em cima de nós para nos proteger e sustentar. E é bem isso que você estava falando, né, Diego? Ele continua sendo bom. É parte do caráter dele. E o caráter de Deus é imutável. Não depende de mim, não depende de você. Deus é constantemente bom, Deus é constantemente saboroso. É legal saber disso. É legal entender isso, é legal caminhar com isso, porque nos dias que as coisas forem tristes, eu posso me agarrar nisso. No dia que vier o dia mau, isso pode me proteger, pode me lembrar aonde eu estou firmado. Eu acho isso muito importante, a gente carregar isso no nosso coração. Verdade. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz. Queria te convidar a fechar o seu olho onde você está, na sua casa, com a sua família. Queria te convidar a fechar o olho aí para nós termos um tempo de oração, termos um tempo para agradecer a Deus por esse momento, antes de tudo, tá bom? Fecha aí seu olho, fazendo favor. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar aí, feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela sua presença. Nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pelo seu amor. Deus, o Senhor é real aqui, o Senhor é um Deus presente. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o próprio presente também. É o Deus não que está aqui conosco apenas, mas que é o próprio presente para nós. Né? O privilégio de viver com o Senhor, de andar na sua presença, de viver os teus sonhos. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse momento. Fala ao nosso coração. Nos ministra, Deus. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor nesse momento. Nós queremos ouvir a sua voz nesse momento. Deus, nos ministra. Fala conosco, Deus. Nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor aqui,
Nós queremos rasgar os nossos corações, a nossa alma diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco, nos ministre. Vem que a sua palavra nos rasga ao meio, nos parte ao meio, Deus, porque nós somos teus. Então vem nesse momento e fala comigo. Meus irmãos, nós estamos muito felizes e hoje, quando eu acordei, eu estava conversando com Deus e eu estava com uma frase no meu coração, e essa frase, ela era assim: a nossa melhor resposta sempre será Ele. Ele sempre será a nossa melhor resposta. Ele sempre será a nossa melhor resposta. Meus irmãos, o Senhor sempre será a minha e a sua melhor resposta. Isso sempre vai acontecer, Mike. E eu acordei hoje com essa frase no meu coração, assim. Eu fui orar, fui conversar com Deus, e a única resposta que eu tinha era Ele. E é engraçado porque hoje de manhã eu tinha organizado para ser de uma maneira, e aconteceu alguns imprevistos, e amanhã não foi da maneira que eu queria que ela fosse, e isso me deixa desconfortável, irmãos. Quando as coisas elas não vão do jeito que eu planejei, elas me deixam desconfortáveis. E eu lembro que eu estava naquele momento ali meio assim, meio desconfortável, meio até frustrado mesmo, comigo mesmo, nessa manhã, assim, porque eu acordei e as coisas não estavam do jeito que eu queria. E eu lembro que eu estava meio assim, eu estava ali com Deus no meu momento e abrindo meu coração para Ele. E essa frase veio no meu coração: Ele é a minha melhor resposta. Né? Para o momento de frustração, Ele é a minha melhor resposta, porque Ele não é um Deus frustrado. Porque ainda que eu me frustre com todos e comigo mesmo, porque isso vai acontecer, né? Eu vou me frustrar comigo mesmo em algum momento, com as pessoas, isso é normal, nós somos, como seres humanos, passíveis de frustração. Mas em Deus nós temos alguém que não nos frustra. Em Deus nós temos alguém que não nos decepciona. E quando Ele frustra os nossos planos, quando Ele frustra alguma coisa que nós tínhamos pensado ou planejado, é para nos revelar um plano ainda maior, um plano ainda melhor, né? Então, naquele momento que não estava legal, eu lembro que eu fui, aquela frase veio no meu coração, assim: a minha melhor resposta é quem Ele é. E eu sabia que aquilo não era coisa minha, porque naquele momento não estava sendo a minha melhor resposta, né? E naquele momento aquela frase veio no meu coração ali: a minha melhor resposta é quem Ele é. E eu sabia que era o Espírito Santo ali. E eu lembro que eu já comecei a chorar, eu falei: sim, o Senhor é a minha melhor resposta. E daí naquele momento de frustração, a minha melhor resposta foi só me lançar, porque Ele é o Deus que não me frustra, Ele é o Deus que não me decepciona e que as coisas continuam sendo incríveis. Por quê? Porque a minha resposta é quem Ele é. Eu acho que nessas semanas, né, nós estamos aí na segunda semana, falando a respeito de conhecer o Senhor, né, de uma vida conhecendo o Senhor. Eu acho que isso é muito especial, né, Mike? A nossa resposta ser sempre quem Ele é nos faz olhar para a necessidade que existe em nós do conhecimento dEle. Porque se a nossa resposta, se a nossa melhor resposta em toda e qualquer situação, ela precisa ser quem Ele é, então ela só vai ser uma resposta de fato certa, correta, e que nos vai fazer enxergar de maneira diferente se nós o conhecermos. Porque nós só podemos dar uma resposta de quem Ele é se nós conhecemos quem Ele é. Né? Eu estava pensando nisso essa manhã. Exatamente. Eu acho legal isso, Diego, porque Ele vai encher os espaços que faltam em nós, né? Então, as nossas frustrações, as coisas que faltam na gente são lacunas que estão aqui. E a nossa melhor resposta é Ele exatamente por causa disso. Ele que vai nos completar, Ele que vai nos afogar, Ele que vai nos encher, Ele que vai nos transbordar. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas o único conhecimento que é eterno é o conhecimento dEle, né? A única coisa que frutifica para a eternidade é o conhecimento dEle. E eu acho isso muito precioso. Isso é muito precioso mesmo, porque é o que vai dar segurança ao nosso coração, é o que vai dar sustento ao nosso coração. Como você disse, a gente vai se frustrar. Vamos ser frustrados dias com a gente, com as pessoas, às vezes com as pessoas porque estamos frustrados com nós mesmos e a gente acaba transferindo isso para o outro. Mas quando a gente se deparar com esses dias e, como você disse, a gente encontrar Ele como resposta, as coisas serão muito diferentes. Sim. Até nos dias que a gente estiver vazio, a gente estará cheio, né? E uma coisa, meus irmãos, que eu estava lembrando, e é legal nós vermos nesse ambiente, né? Da presença de Deus, do conhecimento de Deus, a direção do Espírito Santo, porque eu e o Mike, a gente começou o devocional com uma direção,
né, com um texto ali, a gente já tinha até conversado antes e Deus já nos direcionou para outra coisa aqui. Eu queria te convidar, se você puder abrir a Bíblia aí, a gente vai ler aqui alguns versículos em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é uma passagem muito, muito poderosa, que fala muito comigo, fala muito ao meu coração. Moisés, ele está tendo um encontro com o Senhor, né, em meio à sarça ardente ali. A Bíblia vai dizer que a sarça, ela ardia, ela não se consumia, então aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés já chega até lá e lá Deus ele começa a se revelar para Moisés, né? E isso é muito legal, porque Moisés ele passou por muitas frustrações ali, né? Até chegar ali, Moisés teve algumas frustrações, mas no momento em que Deus chega ali, em que Moisés se achega, ele tem Deus ele se revela a ele. Eu acho legal porque aqui, ó, no verso ali do 7 até o 10, Deus vai falar que está chamando ele para ser libertador do povo, né? E daí no verso 11, Moisés diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus lhe responde: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois que as veres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. E ali no verso 12, continuando aqui no 13, Moisés fala assim para Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Como que eu vou dizer para eles? Então Deus dá uma resposta para Moisés, né? Que seria a resposta dele diante do povo quando o povo perguntasse. E a resposta de Moisés, no verso 14, Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. E diga mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda para Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o nome eternamente. Esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. E engraçado porque aqui Moisés ele está com dúvida. Moisés ele está se sentindo incapaz, né, para o propósito que Deus tem para ele. Mas Moisés está tendo um encontro com Deus. Moisés ele está conhecendo ao Senhor. E nesse momento de dúvidas, né, que Moisés não sabe qual era a resposta que ele iria dar, Deus fala para ele dar uma resposta para o povo, né? E a resposta que Moisés precisava dar para o povo é: eu sou, né? A resposta dele seria Deus, né? O eu sou me mandou aqui, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Moisés sabia quem era aquele Deus, porque aquele Deus era aquele Deus ali que naquele monte atrás, em meio a uma sarça ali, pegando fogo, quando vindo se revelou a ele. Eu acho que isso é muito poderoso, né, Mike? O conhecimento de Deus nos faz ter a resposta correta diante de toda e qualquer situação, né? Eu tenho pensado muito nisso, irmãos. Amém, amém, amém mesmo, porque eu acho legal a resposta de Deus ser o eu sou, porque ele simplesmente está falando assim: eu sou. Moisés cria uma resposta meio com um nome próprio, tipo, é o Deus da bondade que está te enviando, é o Deus do amor que está te enviando, é o Jeová Jiré, o Deus lá de Abraão que está te enviando. Aí Deus olha para Moisés e fala: mas eu não sou só o Deus da bondade, eu não sou só o Deus do amor, eu não sou só o Deus da justiça, eu sou. É como se ele olhasse para Moisés e falasse assim: Moisés, você quer saber mesmo quem eu sou? Eu sou. Vou te inundar agora. Eu sou. Chega lá para eles e fala: eu sou. Em outras palavras, chega lá para eles e fala assim, quando eles passarem fome: eu sou o que alimenta. Quando eles estiverem com frio, eu sou o que aquece. Quando eles estiverem com medo, eu sou aquele que afugenta o medo. Quando eles estiverem no escuro, eu sou a própria luz. É como se ali naquela frase Deus já tivesse definido uma parte da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela vai passar várias histórias, cada história está revelando um ponto, uma parte, um caráter de quem Deus é. Cada pessoa, se você olhar bem, né, provou uma parte de Deus. Tipo, a gente vai lembrar de Abraão, é o cara que provou da promessa, mas provou da provisão. Aí você olha para Moisés, é o cara que provou da libertação, é todo esse, tipo, foi bem uma personificação de Messias. Aí você olha para Davi, é o cara que provou daquela amizade, daquele seu segundo coração. Então, cada cara você vai ver um detalhe, mas
é tudo mostrando que Deus é o que é pai, que é irmão, que é amigo e que é companheiro. É o cara que é tudo ao mesmo tempo. É o cara que olha para a gente e fala assim, eu sou. Vocês não vão encontrar nada em nenhum outro lugar que vai suprir vocês. Então, eu sou, porque o que existir de necessidade em vocês só existe uma fonte, só existe um lugar. É em mim que vocês vão se alimentar. E isso é poderoso demais, irmãos, porque o povo de Israel, saindo do Egito, eles ouvem a resposta de Moisés, mas eles não conhecem o Deus que Moisés conhecia, né? Eles fazem outro Deus para eles, né? No meio lá, fazem o bezerro de ouro. Mas é engraçado porque no meio do deserto, eles podiam sentir frio, né? Por causa que era um deserto. Mas o eu sou, para eles, era uma coluna de fogo que não deixava com que eles sentissem esse frio e que esse frio acabasse com eles. Mas durante o dia eles podiam morrer de insolação, né? Porém, o eu sou era uma nuvem que os protegia, que os trazia uma sombra, né? A sombra do Altíssimo estava sobre eles, né? Mas eles podiam sentir fome, eles não tinham que comer no deserto, mas o eu sou era o próprio alimento, ele não era só o provedor do maná, ele era o próprio maná, era ele que estava sustentando o povo, né? Agora, imagine 40 anos no deserto, uma nova geração crescendo, eles podiam precisar de roupa, eles podiam arrebentar Havaianas, né? Eles precisavam talvez trocar de sapato, mas agora o eu sou se torna a própria vestimenta, é o Deus que os veste, né? É o Deus que os veste com sapatos que crescem com seus pés, roupas que não furam por 40 anos, que não acabam por 40 anos. Meu Deus, o eu sou disponível e totalmente manifesto para eles, mas eles não conseguiam reconhecer, eles não conseguiam enxergar, eles estavam tão cegos pela murmuração, pelo deserto, pelas circunstâncias do deserto, que eles não conseguiam ver que o Deus que estava sendo com eles. Então eles não conseguem ter aquela revelação e aquele conhecimento de Deus, né? E nós estamos em dias assim, né? Talvez esses são dias que você está vendo a sua fé abalada, mas Ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o nosso próprio Deus, né? Cara, essa semana eu estava lembrando de algo que Deus me falou há um tempo. Eu estava conversando com Deus durante essa semana, e quando a palavra de Deus ela fala sobre ajudador, né, o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, a palavra que usa ali é boetos. E boetos é alguém chamado quando alguém precisa de socorro. Cara, então, quando a Bíblia fala que ele é o ajudador, beleza, mas agora quando você vê boetos, cara, boetos é alguém chamado quando você precisa de socorro. É tipo assim, é quando você está numa ilha deserta e você já não tem mais alimento, você já não tem mais nada, e tem aquele avião passando e você tem só um sinalizador, né? Que você consegue lançar o sinalizador e começar a balançar os braços, dizendo assim, boetos, boetos, eu estou aqui, me socorra, me ajude. E talvez a gente se encontre em dias assim, né? Talvez você está na sua casa, talvez as coisas estão mudando tanto que você se encontre em um lugar, talvez com as suas emoções em desespero. Meus irmãos, eu estou aqui para dizer nessa manhã que Ele é boetos também. Ele é o ajudador, Ele é o Deus que é o seu ajudador. Então, se você está num momento de desespero, eu queria que nessa manhã, quando você for orar, se você não souber o que falar, só balance os braços. Comece a balançar os braços, porque o Deus que é boetos, o Deus que te vê, o Deus que é o ajudador, Ele está aí para te ajudar. Meus irmãos, nesse momento, a nossa resposta continua sendo, a nossa melhor resposta, continua sendo Ele. Né? Nós precisamos entrar no lugar do conhecimento de Deus para que possamos ter a mesma resposta que Moisés teve. Talvez mesmo com dúvida, né? Querendo bater a sua porta, mesmo com medo, querendo bater a sua porta mediante a um povo gigantesco, Israel. O eu sou me enviou até você. Lembre-se disso quando Davi vai enfrentar Golias. Ele não está falando assim, eu sou Davi, filho de Jessé, meus irmãos estão aqui, eles não conseguem te vencer, mas eu sou o cara. Não, ele diz, você vem aí como um gigante, mas eu vou em nome do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. E a melhor resposta de Davi é o Deus dele. Né? É legal porque, como o nosso pastor falou aquele dia, Nabucodonosor coloca uma lei, ninguém pode adorar outro Deus, né? Mas agora lá
Daniel e seus amigos, eles não estão nem aí para a ordem de Nabucodonosor. Eles continuam fiéis ao seu Deus, né? Enquanto não pode orar a outro Deus 3 vezes por dia, Daniel dá a melhor resposta que ele tinha. Ele, diante do Deus dele, o Deus dele é a melhor resposta, a ponto de que depois da cova dos leões e depois da sarça ardente, o que Nabucodonosor faz? Ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Por quê? Porque a melhor resposta que eu e você podemos dar, não só em dias bons, mas em dias maus, em dias difíceis, é o nosso Deus. Mas nós não conseguiremos dar essa resposta se não tivermos esse Deus, né? Se nós vivermos com os deuses dos outros, com a revelação dos outros, com o secreto dos outros, com o alimento dos outros, meus irmãos, a nossa melhor resposta é a do nosso Deus. É o nosso Deus, né, Mike? É exatamente isso. É a resposta do secreto, porque a visão que Moisés tem aí de Deus é a visão da intimidade. Muitas vezes nós já passamos muito, eu posso falar quantas vezes eu passei por isso, de definir Deus de inúmeras maneiras, quando está faltando coisas, e de ficar preso naquela falta que tem, e querer definir Deus só como a provisão, porque é o que eu preciso no momento só, e é aquilo. Quando, na verdade, quando eu defino Ele pela visão da intimidade, o coração descansa, o coração se alivia, porque eu não tenho mais só o Deus que estende a mão, eu não tenho mais só o Deus que vem e me aquece. Eu tenho o Deus que é companheiro constantemente. Para mim era outra coisa que Deus estava falando para Moisés. Vai lá e fala para eles que o Deus que eles têm é o Deus companheiro deles. É o eu sou, aonde eles estiverem, ali eu estou. Eu estou junto com eles. Por isso que é a melhor resposta. Porque não existe outra resposta a ser dada que vai suprir necessidades. Não existe outra resposta a ser dada que vai encher o nosso coração. Não existe outra resposta a ser dada que vai nos dar a eternidade. É simplesmente Ele. Ele nos fez para Ele, é dele, por Ele, todas as coisas. Vem dele em mim e volta para Ele. Ele sempre vai ser a melhor resposta por causa disso. Porque é nele que eu vou me deleitar. É nele que eu vou me encher, é nele que eu vou transbordar, é nele que ele vai ser não só o Jeová Jiré ou tantas outras coisas. É nele que ele vai ser o pai, o amigo, o irmão, o companheiro, o salvador, o consolador, o resgatador. É nele. Ontem foi aniversário do Diego, né, um amigo nosso aqui da igreja, e eu lembro que de manhã eu tava lá em casa e tal, ele tava postando umas fotos com ele lá, e daí eu queria postar uma foto lá no meu feed. Diego é um irmãozão que Deus tem me dado, e eu lembro que eu falei para Deus assim, eu não sabia qual foto colocar, só que eu tava com essa frase no meu coração, e daí eu lembrei que a gente tem uma foto, eu e o Diego, da quarentena. Para mim foi um dos dias muito marcantes dessa quarentena, talvez foi um dos piores dias da vida do Diego, né? Que o irmão dele estava lá em coma, internado, e foi o dia que o irmão dele foi transferido para Guarapuava, e até a enfermeira falou que eles tinham a hipótese de perder o Douglas, né? E eu lembro que naquela tarde eu estava com o Diego lá em casa, e nós estávamos sentados no sofá, e o Diego começou a falar, como que o Diego passou a madrugada com ele. E o Diego começou a falar, e daí o Diego começou a chorar, e ele já não conseguia mais falar. E o Diego, eu não lembro o que o Diego perguntou para mim, mas o Diego fez uma pergunta, só que eu não tinha o que falar pro Diego. Eu não tinha uma resposta para ele, eu não tinha. Né? Eu não tinha a resposta certa, a resposta que ia trazer paz pro coração do Diego. Eu não tinha, cara. Eu lembro que eu abracei ele no sofá e a gente começou a chorar junto. E a única coisa que a gente conseguiu fazer foi começar a orar, começar a clamar por Deus. Por quê? Porque a nossa melhor resposta é Deus. Né? A nossa melhor resposta continua sendo Ele. Quando eu não tenho resposta, Ele continua sendo a resposta. Quando eu não sei o que fazer, Ele continua sendo a resposta, né? Quando eu não sei para onde ir, Ele continua sendo a resposta. Eu acho legal que quando abrem a Arca da Aliança, ela tem 3 coisas lá dentro. Ela tem a vara de Arão que floresceu, ela tem o maná e ela tem as tábuas da lei. E ali são 3 coisas que representam o próprio Deus, porque Deus é o Deus que pode nos fazer florescer e anunciar uma nova estação.
Deus é a própria lei, Deus é o próprio mandamento, Ele é a própria palavra. A palavra no Antigo Testamento, palavra revelada em Jesus, agora no Novo Testamento, mas é a palavra que se revela através do Espírito para nós dia após dia, porque o Espírito, a letra sem o Espírito nos mata. Então Ele é a própria palavra vivificada a nós, mas Ele também, Ele é o próprio maná, né? O próprio alimento que nos sustenta dia após dia, né? Então ali tinha uma arca da aliança, que era onde Deus vinha todos os dias para se revelar ao povo, né? Mas Ele estava ali dentro, Ele era tudo aquilo ali, né? Então, meus irmãos, Deus é o que é, né? E eu quero que você tenha essa impressão. Talvez você não só essa impressão, mas essa revelação, né? Talvez você está em dias que você não tem resposta, talvez você está em dias difíceis, dias de muita angústia, talvez sentindo sua fé abalada, sua esperança abalada, mas Ele continua sendo o grande eu sou, né? Então, olhe para a sua falta de esperança, olhe para a sua falta de fé, olhe para os seus problemas, olhe para o coronavírus, olhe para a pandemia, olhe para as notícias dos jornais, olhe para todos os gigantes que talvez no deserto estão tentando se levantar e responda com quem Deus é. Lembre-se disso, nenhum deserto pode ser maior do que o Deus que nos leva ao deserto, né, para nos mostrar a sua graça, seu amor, a sua provisão. Lembre-se disso. Eu amo isso aqui, ó. Olha só, meus irmãos, nesse mesmo Êxodo 3, no verso 7, Deus está falando e Ele diz assim para Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, daqueles que judiam deles, que estão fazendo mal. Conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Né? E eu acho legal porque Deus está falando, talvez eles não enxergam o quanto eles estão sofrendo, né? Porque a sua vida no Egito já virou um costume para eles, então eu preciso os libertar. Mas para os libertar e levar para onde eu tenho uma passagem. Essa passagem passa por um lugar de deserto. Moisés, você é o libertador. Meus irmãos, esse é um contexto para nós, né? A terra antes da pandemia, antes do coronavírus, para nós era boa, era totalmente habitada e talvez nós não conseguíamos ver que estávamos em um Egito, né? Talvez a sua casa estava no Egito, talvez você estava no Egito. Vários lugares de Egito, lugares que precisavam ser transformados, nós não conseguíamos enxergar. Mas Deus está nos libertando e para chegarmos a esse lugar que Deus tem para nós, existe um deserto a ser atravessado. E lembre-se disso, a resposta de Deus para o povo antes da libertação, antes de levar para o deserto, para então chegar na terra, é: eu sou. O eu sou está com vocês. Meus irmãos, é o eu sou que nos tirou do Egito. É o eu sou que está conosco no deserto, nos encaminhando para a terra que mana leite e mel. Não se esqueça disso, a nossa melhor resposta é Ele. Mas a nossa melhor resposta é Ele depois em que nós entramos em um lugar de conhecimento dEle. Porque Moisés sai com essa resposta, mas Moisés sai com uma resposta depois de descer desse monte. Depois de ver o Deus se revelar na sarça ardente. Meus irmãos, esses são dias de conhecer a Deus como nós nunca conhecemos, né? Eu estava conversando com meu pai semana passada, nós tivemos uma conversa muito legal. Talvez, acho que uma das conversas mais especiais da minha vida com o meu pai, ele nem sabe disso. Mas nós conversamos só sobre Deus. E meu pai que começou a puxar o assunto, irmãos, não foi nem eu. Né? E eu lembro que a última frase do meu pai, antes de desligar, era essa: Diego, eu quero aprender com Deus. Eu quero aprender o que Deus tem para nós, para ensinar para nós, porque depois que isso passar, nós não podemos ser iguais, nós não podemos lidar com Deus como nós lidávamos antes, nós não podemos aceitar a vida com Deus que tínhamos antes. Cara, eu fiquei espantado, eu falei: cara, meu pai está falando isso, eu não falei para ele, eu não mandei nenhum link do culto para ele. Entendeu, meus irmãos? Nós temos essa necessidade de conhecer quem Deus é, não só o que Ele faz, né? Não só o que Ele faz. O povo de Israel tinha o que Deus fazia à sua disposição no deserto, mas não conhecia quem Deus era. E por causa disso fez um bezerro de ouro, né? Por causa disso morreu no deserto, que era um lugar de passagem, se tornou o cemitério deles, né? Mas agora o povo que conheceu a Deus, ele sai do deserto poderoso. Meus irmãos, existe uma necessidade em nós de conhecer quem Deus é, né? Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa melhor resposta. Mas é a nossa melhor resposta a partir de lugar de conhecimento e de intimidade, não é mesmo, Mike? Com certeza. É isso.
É olhar do lugar de intimidade. Não adianta a gente querer conhecer Deus só nas provisões ou na hora que Ele estende a mão. Para mim, Ele já fala o eu sou, porque o que Ele realmente quer é ser conhecido como Ele é a pessoa dele. Os feitos dele é só consequência, é só tipo, eu faço porque é o meu caráter de querer trazer o que os meus filhos precisam. Mas é aquilo que a gente já falou. A coisa mais gostosa que o filho prova é o seu pai. Não é a bicicleta que ele ganha, não é a escola particular que ele tem, às vezes, não é a comida que ele tem de meio-dia, de tarde, de noite. É o pai dele. A coisa mais gostosa que um filho prova é o tempo que o pai dele, é o tempo que o pai dele leva ele para brincar, é o tempo que o pai dele passa conversando coisas que só ele e o pai dele podem conversar. Essa é a coisa mais gostosa. A mesma coisa é a gente com Deus. A coisa mais gostosa na vida com Deus não é o ministério que a gente tem, não é a relevância, não é a evidência, não é só o legado, a coisa mais gostosa. Porque todas essas coisas vão derivar e vão ter relevância e importância se tiver a gente e o pai lá escondido. Se tiver eu e ele conversando, só vai ter importância as curas, os sinais, os prodígios, as maravilhas, se tiver eu e o eu sou. Se quando essas coisas forem executadas, só tem importância você assistir o nosso devocional se eu e o Diego tiver o eu sou lá no quarto secreto. Porque isso não é só palavra, é só argumento, é só conhecimento, é só leitura. Mas quando tem eu sou, pode faltar qualquer outra coisa. Vem a essência, porque eu não apresento só o que eu li, eu não apresento só o que eu acho, não apresento só o conhecimento, eu apresento ele. É aquela coisa, quando você conhece alguém mais antigo, a pessoa vai perguntar de quem você é filho. A pessoa, você pode ser um advogado, pode ser um empresário, pode ser um médico, mas você chega para alguma senhora, um senhor, você fala, ela está precisando de fazer uma consulta, ela vira para você e fala, mas você é filho de quem? Tipo, o que importa é da onde você está vindo, é o DNA que tem dentro de você. Não importa os seus feitos, eles têm importância, mas a coisa mais importante é o DNA que tem dentro de nós. Então, quando a gente se apresentar para o mundo como resposta, a pergunta do mundo é qual? De quem você é filho? Qual é o seu DNA? E a gente poder falar, é o eu sou. Era isso que Moisés queria dizer. Eles vão perguntar de onde eu estou vindo, eles vão perguntar qual que é a importância e a relevância da mensagem que eu estou levando. Eles vão perguntar qual que é o peso e a autorização que eu tenho para falar isso para eles. Aí Deus fala para ele, fala que é o eu sou. Traduzindo, a intimidade que você iniciou aqui é o que vai pesar ali na frente, é o que você vai chegar para ele, você não vai apresentar simplesmente a libertação do Egito, você vai apresentar o DNA. O que para mim Deus queria para o povo era apresentar para o povo, vocês têm um DNA, vocês pertencem a mim, vocês estão sendo livres porque tanto que a primeira coisa que Deus quer que o povo faça depois que sai do Egito é o quê? Fala assim, vai lá para o faraó e fale, libere o meu povo para me adorar no monte. Deus está falando assim, eu quero que vocês entendam que vocês são meus. Eu vou fazer toda a provisão no deserto, eu vou fazer todos os milagres, todas as pragas do Egito para que vocês entendam que vocês são meus. Ou seja, para que vocês entendam que eu sou a resposta para tudo. Eu sou aquilo que vocês precisam, eu sou aquilo que o coração de vocês anseia. O fim que vocês estão desejando é eu. O fim sou eu. Eu sou o início e sou o fim. Então, o que vocês mais querem é eu. Eu só estou mostrando para vocês o que vocês passaram desejando desde o dia que vocês nasceu. Mas por não me dar ouvido, vocês olharam para outras coisas. Então, quando ele responde eu sou, para mim é isso. Ele falando, eu estou aqui. Sim. Sou o pai de vocês, somos amigos e vamos junto. De forma resumida, é isso. É isso, meus irmãos. Acho que não tenho mais o que falar, né? É isso, meus irmãos. Ele é quem ele é. Quem ele é para você, né?
quem Ele é para você. A nossa melhor resposta é quem Ele é. E quem Ele tem sido para você. Né? Responda. Responda para você, responda para a sua alma, responda para suas emoções, responda para sua mente. Lembre-se, Davi. Davi um dia fala: aquieta-te minha alma. Né? Se coloque no seu lugar, porque eu tenho um Deus e eu ainda o louvarei. Né? Ele responde com a palavra, mas ele responde dizendo quem o Deus ele é. Né? A nossa melhor resposta é quem ele é. Mas nunca será a melhor resposta até que o conheçamos. Né? Porque senão nossa resposta virá de outras fontes, senão de quem ele é de fato. Lembre-se disso, Jesus um dia faz uma pergunta para os discípulos e alguém responde certo. Né? E alguém responde certo porque o Pai o revelou. Né? Porque foi através de um lugar de revelação. Então Pedro responde: você é Cristo, Filho do Deus vivo. E daí Jesus fala: respondeste bem, respondente certo. Por quê? Porque o Pai te revelou. Porque alguém falou para você de um lugar de intimidade e esse foi Deus. Lembre-se, a nossa resposta sempre será quem Ele é. Quem Ele é. Amém, meus irmãos? Então respondamos com quem Ele é a partir do lugar de intimidade. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos e agradecermos a Deus. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença. Te agradecemos porque você é o nosso Deus. Deus, nós pedimos, Deus, nos revela quem o Senhor é. Dia após dia nos dá um novo nome do Senhor, nos dá uma nova faceta, um novo lugar da sua face, um novo lugar que nós ainda não conhecemos. Nós queremos ser os filhos que conhecem ao Pai. Nós queremos ser os cristãos que conhecem ao Deus que tanto falam. Nós queremos ser, Deus, porque o mundo tem diversas perguntas nesses dias. O mundo está nos perguntando muita coisa e a nossa melhor resposta é quem o Senhor é. A nossa melhor resposta, ela vem do lugar da intimidade. Nós queremos saber responder bem, responder certo e responder através do seu coração, assim como Moisés respondeu ao povo de Israel quando perguntou, assim como Moisés respondeu a Faraó quando ele perguntou, assim como Daniel e seus amigos responderam a Nabucodonosor, assim, Deus, como Jesus respondeu aos fariseus, assim como Pedro respondeu a Jesus, nós queremos responder. Nós queremos responder às dificuldades, aos desertos, responder às coisas do dia a dia que vem à nossa frente e responder para o mundo quem o Senhor é. Essa é a nossa melhor resposta. Então nos ensina, Deus, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, Jesus, a poder responder e responder da maneira certa. Nós te agradecemos pela sua presença e pela sua bondade, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado por estar em mais um momento devocional conosco. Que Deus te abençoe, que você o conheça, que você possa responder bem todos os seus dias a partir do lugar de revelação de quem Ele é. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você conheça esse Deus que é rico em revelação do seu próprio coração. Amamos vocês, obrigado. Não esqueça, de compartilhar os nossos vídeos, nossos devocionais, ficar atento às nossas programações, dá o seu like aí, se inscreva no nosso canal. E nós estamos aqui amando esse tempo com vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Um abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.